Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando o nosso programa Manancial de Água Viva nesta sexta-feira abençoada do Senhor Deus, agradecendo a Ele por ter nos dado esta oportunidade de estar essa semana todinha às 2 horas até às 15, de 14 às 15, junto com vocês, passando da palavra dele, mostrando para vocês os louvores que se referem a ele, cada um mais lindo e maravilhoso. Isso em forma de agradecimento para ele. Queridos, por isso que eu quero dizer que eu deixo um grande abraço para todos aqueles que sempre estão sintonizados com o programa Manancial de Água Viva e com a Rádio Missões. Continue. Deus vai se alegrar disso. E se a gente não fosse feito para ser feliz, queridos, Deus não teria caprichado. Ele não teria caprichado tanto nos detalhes que acontecem na vida. Sabe por quê? Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Assim como nada em nossas vidas, nada é por acaso. Tudo tem um motivo e acontece pela permissão de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aceite-o, confie nele, porque Deus nunca decepciona. Ele nunca decepciona, mas ele sempre surpreende. Muitas vezes, Deus permite que venhamos a passar por certas situações, mas é para provar a nossa fé. Para provar a nossa fé e nos fazer, nos aproximarmos cada vez mais dele. Sabe por quê? Porque Deus sabe o tamanho da nossa força e a dimensão da nossa fé. E jamais Ele nos levaria onde a sua graça não nos alcançasse. É mesmo assim. Por isso, não existem acasos, mas planos de Deus para que o melhor aconteça em nossas vidas, porque Deus está no controle de tudo. Mesmo você não vendo o seu agir, Ele sempre estará trabalhando para nos fazer vencer. Em nome de Jesus, se aposte dessa palavra e Deus ficará muito feliz em você se apossar dessa palavra e fazer uso dela em nome de Jesus. Por isso que eu quero começar agora o nosso querido programa. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Rede Missões, sempre com você. Pastora Reni, Pastora Reni, Manancial de Água Viva. Amados que me escutam nesta tarde de hoje, antes de dar início ao programa, eu quero me unir às pessoas que estão atravessando essa grande tragédia em Petrópolis. Clamando a Deus que Ele tenha misericórdia daquelas pessoas que conseguiram sobreviver, estão com a saúde perfeita, mas não estão mais em condição de ter sua moradia, o seu lar.
estão com roupa do corpo, sem alimento, dependendo de alimento dado pelas pessoas que estão se cotizando lá naquele local para ajudá-los. Que Deus tenha misericórdia de todos vocês que estão atravessando esse período da grande tragédia, da fatalidade que aconteceu na sua cidade, no local onde vocês residem. E a pastora Reni implora a Deus, pede misericórdia para que Deus possa lhes dar tranquilidade, possa lhes dar fé, para que eles possam sentir que são coisas que acontecem, mas que o Senhor repõe, o Senhor traz de volta, muitas vezes melhor, maior do que o que eles perderam, porque com Jó foi assim. A Bíblia Sagrada nos fala que Jó perdeu tudo que tinha, filhos, casa, os seus gados, suas propriedades, perdeu tudo, e ainda teve um problema sério de saúde. Mas o Senhor o testou e ele conseguiu sobreviver, não perdeu a fé. E por não perder a sua fé e continuar acreditando no Deus vivo e verdadeiro, o Senhor repôs para ele tudo que ele perdeu em dobro, não só filhos, como bens, como propriedades. Então é assim que o Senhor vai fazer com vocês que neste momento estão passando essa adversidade. A pastora Reni, o programa Manancial de Água Viva, também dá os sentimentos para aqueles que perderam seus entes queridos. A tragédia foi grande, mas Deus há de confortar o coração de todos vocês. E com certeza vocês também irão ter paz, irão ter tranquilidade. Deus vai amenizar a dor da perda dos seus parentes, dos seus amigos. Enfim, que Deus tenha misericórdia de todos vocês e que um novo sol, uma nova vida possa resplandecer na vida deste povo lá de Petrópolis e também daquela cidade de Petrópolis. Que Deus abençoe a todos. Tenha fé e coragem, porque o Senhor, Ele está do lado de vocês, contemplando tudo que vocês estão passando, mas vão sair vencedores, em nome de Jesus. Receba o sentimento daqueles que perderam seus entes queridos. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente.
ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu, Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocar-lhe as trombetas que as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente. Você está ouvindo Rede Missões. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, Manancial de Água Viva. Manancial de água viva, mensagem. A mensagem de hoje. Queridos ouvintes, vamos começar nossas mensagens e eu faço uma pergunta para vocês. De qual fonte você bebe? Hein? Qual fonte que você bebe? Glória a Deus! Vai lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37, e lá nos diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por isso que eu perguntei para vocês, de qual fonte você bebe? Aí está a resposta em nome de Jesus. Naquela ocasião que o Senhor Jesus nos falou esta palavra, era o clímax da grande festa dos judeus. O Senhor Jesus Cristo então clamou para a multidão: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, não era a água de uma fonte que era servida cerimoniosamente naquele dia da festa. E essa água podia fornecer às pessoas salvação e paz com Deus, mas somente Ele, o Filho de Deus, Ele é a fonte que pode saciar verdadeiramente a sede de nossas almas. Então se aperceba disso, se atente disso, que é só o Filho de Deus, Ele pode nos conceder dessa água. E essa água dada por Ele é que vai saciar poderosamente a sede da nossa alma. Entretanto, queridos, há um obstáculo. O perturbado relacionamento com Deus que existe em todo o mundo por natureza. Mas Deus é santo e justo. Todavia o homem é pecador, vivendo sua vida longe dele. Mas Deus é luz, porém o homem é escuridão. Esta é a mensagem da Bíblia, a qual é a palavra de Deus. Por isso, meus amados que me escutam, nós temos que reconhecer este fato, mesmo se nos desagrada, pois somente o veredito de Deus é que importa para nós.
Queridos, outro obstáculo que nos separa da verdadeira fonte é o problema dos nossos pecados. Esse aí é horrível. E foi por este motivo que o Senhor Jesus veio trazer a solução. Não é verdade? Ele veio trazer a solução para apagar os nossos pecados. Ele sacrificou, meus amados, a sua vida. Ele sacrificou a sua vida na cruz para expiar os pecados da humanidade perdida. Nós estávamos totalmente perdidos através do pecado, mas Jesus, ele veio para nos libertar, para nos dar salvação da nossa alma, essa que é primordial em nossas vidas. Agora, queridos, todo aquele que reconhece sua culpa, que a confessa diante dele, que acredita nele, pode ter o perdão. Com toda certeza, se você procede assim, você terá o perdão dado por ele. Como é lindo o amor de Deus por nós. Agora também, todo aquele que reconhece a sua culpa e o seu pecado e que a confessa diante dele, acreditando nele, aí sim, esse pode ter perdão. Porque isto remove o obstáculo e o desejo das nossas almas pela paz. E também aquela profunda sede interior é satisfeita. Porque quem vai beber da água que ele der, jamais terá sede. Agora, o que as teologias religiosas e filosóficas deste mundo? Elas falham em alcançar. Já tem sido conquistado pelo Filho de Deus. E ele estende esse convite para todos. Se alguém, neste momento, que está me ouvindo, tem sede, venha a Jesus Cristo e beba da água que ele te der. Porque esta água é que irá te levar a grandes maravilhas eternas, porque quem bebe desta água, ele é quem nos diz lá em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e nunca mais você terá sede. Agora, esta sede que ele se refere é sede da alma. A sua alma está sedenta, vem beber desta fonte. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Queridos, olha só, no livro sagrado, em João, capítulo 14, versículo 2, diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Como nós podemos entender este versículo, que na casa do nosso pai existem muitas moradas? Eu quero começar mostrando para vocês que nós que andamos pelas cidades, nós estamos sempre acompanhando e vendo, não só na cidade onde nós passamos, mas através das mídias. Existem tantas e tantas pessoas amontoadas umas em cima das outras, sem tetos, sem ter um lar, sem ter um local definido como sua casa para repousar a sua cabeça.
Essas pessoas, meus amados, eu creio que elas se sentem inquietas, elas se sentem sem qualquer esperança para o futuro. E com toda certeza, essas pessoas frequentemente estão doentes. Agora, eu fazendo um certo parâmetro, eu cheguei a uma conclusão de que esses sem-tetos, eles representam a existência do homem sem Deus. Como é que nós podemos encarar toda essa situação? As pessoas se maldizem, as pessoas falam mal de Deus, as pessoas reclamam, as pessoas dizem que não são merecedoras, e por aí vai, cada um com sua opinião. Mas a Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. Isso você encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Cada um andava desgarrado como ovelhas perdidas, se desviava pelo seu próprio caminho. Agora, presta atenção no que eu vou dizer neste momento. Viver sem Deus, queridos, é igual ser um sem-teto. É a mesma coisa. O sem-teto não tem onde pôr a cabeça, não tem um lar, não tem uma casa onde repousar, vive ao reléu, vive exposta a tudo o que acontece ao seu lado. A Bíblia também nos diz que viver sem Deus é igual a um sem-teto. Seguir também, meus amados, os seus desejos próprios é um caminho sem um destino definido. Quer dizer, eu quero isso, eu faço isso, eu vou fazer isso, né? Seguir o seu caminho próprio, né? É um caminho sem um destino definido. Não tem, está querendo aqui qual é o destino, qual é a finalidade, qual é o apoio. É difícil aquele que alguém põe a mão, ele dá a mão e ele dá um suporte de ter uma casa, ter um teto, ter isso, tá bom? Agora, veja bem, recusar, negar a existência de Deus torna a vida sem sentido. Agora, recusar o amor de Deus é primordial para se afogar na frieza da dúvida. Veja bem, recusar o amor de Deus, aí isso nos traz para uma frieza da dúvida. E nós podemos ver isso, esse exemplo que eu acabei de falar, isso foi expresso em uma oração a Deus da seguinte maneira: Tu nos tens criado para ti mesmo. Meu coração não encontra paz até que descanse em ti. A resposta divina para o dilema do homem é: creia no Senhor Jesus. Pronto, a chave está aí. Se você crê no Senhor Jesus, se você acredita nele, se você faz uso dessa oração dizendo a ele, né, que seu coração não encontra paz até que você descanse em ti, está dizendo: eu só vou ter paz se meu coração descansa em ti. E quando meu coração descansa em ti, aí sim eu tenho paz. Eu tenho plena certeza que o Senhor vai estar do meu lado, me acompanhando, me ajudando, me protegendo, me salvando. Porque a resposta divina para o dilema do homem é: crer no Senhor Jesus. Se ele não crer, ele vai continuar como essas pessoas que vivem perambulando sem um teto para colocar a cabeça. Agora, por outro lado, vejam bem, por outro lado, quem coloca a sua fé no Salvador
aí sim admite que até agora a sua vida sem Deus tem sido desnorteada. Mas quando a pessoa se volta para Deus e confia no Senhor Jesus Cristo, aí sim é recebido na família de Deus. Veja que coisa linda. Você tem que crer, acreditar, confiar para você ser recebido na família de Deus. Mas também lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Então, filho de Deus só são as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aí sim passam a ser filhos de Deus. E também aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Se crê no nome do Senhor Jesus, e se você recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, você terá a sua morada celestial. Ali sim, essa morada celestial, haverá paz, paz eterna, que estará nos aguardando. Agora eu faço uma pergunta para vocês no final dessa mensagem. Você ocasionalmente se sente um sem-teto? Se você sente isso, venha, querido, para o Senhor Jesus Cristo. Venha mesmo, que Ele te dará um teto. E esse teto que Ele te der será para a vida eterna. Será o teto da morada celestial. É a vida eterna, lá onde há paz, amor, segurança. Lá não há traça para roer nada que é material. Lá não há nenhum inimigo, não há nenhum bichinho para nos destruir. Lá só haverá paz, uma paz eterna. E por isso que eu digo, venha para o Senhor Jesus e o aceite, e você terá essa paz eterna que está te aguardando lá na eternidade, porque lá é o teu verdadeiro teto. Teu teto não é aqui não, aqui viveremos sempre sendo um sem teto, porque a tua vida espiritual está toda destruída, mas o Senhor vem, entra em nossas vidas, toma conta, fica nos abençoando, perdoa os nossos pecados e continua nos perdoando pelas nossas ofensas e nossas faltas. E Ele te dará aquele teto. Mas esse teto aqui, nesse teto material não, viu, queridos? É o teto espiritual, é a vida eterna. Quando sairmos daqui, desta vida, é a vida eterna, é um lar eterno, um teto eterno que Ele nos dará ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós seremos eternamente felizes pelo resto de todos os nossos séculos. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Você está ouvindo Redimissões. A palavra diz: não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Sabe, ao escrever ao povo judeu, Tiago recriminou a ganância que os dominava a ponto de gerar brigas e lutas entre eles. Muitos, como ele mesmo citou, estavam dispostos até a matar para obter o que queriam.
Tiago então os repreendeu, porque eles utilizavam a oração para receber alguma coisa de Deus, mas na verdade não desejavam o próprio Deus, que é o doador de todas as coisas. Ele os definia como homens e mulheres infiéis. Por quê? Segundo Tiago, o Senhor se assemelha a um marido ciumento, pois deseja e anseia ser o único na vida dos seus filhos. É assim que Deus quer ser na sua vida, ser o único. Se tentamos transformar a oração como um meio para conseguir algo que queremos acima de tudo, somos como a mulher que pede ao marido dinheiro para ir se encontrar com outro homem furtivamente. Sabe, é interessante porque no versículo 4 ele diz que se fizermos amizade com o mundo, satisfazendo-nos com o que ele oferece e adotando os seus padrões, nos tornamos inimigos de Deus. O Senhor Deus não faz concessões. Ou ele é o primeiro em nossa vida, nossa maior alegria e satisfação, ou somos seus inimigos. Essa é uma importante reflexão para fazermos neste dia. Pense sobre isso e lembre-se: amigo do mundo, inimigo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te glorificar, declarar que não há outro Deus além de ti, declarar que só o Senhor é santo, santo e santo, declarar que nós te amamos e somos dependentes de ti. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos dá direção, nos corrige. Pai, esta palavra que hoje mostra de uma maneira muito clara que nós precisamos, Pai, entender o quanto o Senhor nos ama e que nós devemos também tê-lo como única fonte de alegria e prazer nas nossas vidas, entendendo que o Senhor é tudo o que nós precisamos. A tua palavra diz que quando somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos do Senhor. Pai, pedimos que tenha misericórdia, Pai, das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas condutas. Tira-nos, Senhor, do pecado, tira-nos, Pai, do engano, e que possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, Pai, buscando realmente santidade, tendo uma vida parecida contigo. Esse é o desejo do meu coração neste tempo. Pai, em nome de Jesus, possamos entender que antes de pedirmos qualquer coisa ao Senhor, é preciso ter um relacionamento contigo, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor não nos dá muitas vezes aquilo que nós pedimos porque pedimos para o nosso próprio prazer, porque pedimos, Pai, aquilo que não precisamos, e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não atende às nossas orações, porque o Senhor nos dá exatamente aquilo que precisamos e não aquilo que queremos, porque a nossa vontade, Pai, não é boa, não é perfeita e não é agradável como a do Senhor. Então que seja feita a sua vontade nas nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração neste tempo. Eu oro, Pai, com o coração realmente contrito, quebrantado, com o coração na tua presença, Pai, humildemente, pedindo mesmo a sua graça, a sua proteção e a sua misericórdia. Eu oro no nome santo, poderoso e bendito de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Rede Missões, sempre com você. 1, 2, 3, chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. Deus tem vitória pra você. Não desanimes, não. Essa tempestade, esta luta vai passar. É
é só confiar. Lembra que ele foi com Daniel na cova dos leões, abriu o mar vermelho e libertou profeta das prisões. Pra você, Deus tem vitória pra você. Receba a sua glória, sua força e seu poder. Deus tem vitória pra você. Somente no Senhor, Ele não vai falhar. Operou no passado e continua operando. Ele não mudou. Faz-nos assentar entre os príncipes e nos tirar do pó. Receba hoje mesmo a tua vitória e louve ao Deus tem vitória pra você. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Rede Missões, sempre com você. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Lucas 18, 27, a palavra de Deus diz: Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Sabe, hoje eu quero falar com você um pouco sobre o poder de Deus e a garantia de vitória que eu e você, que nós temos em Jesus Cristo de Nazaré. O problema é que eu e você, nós temos uma capacidade incrível e, em alguns momentos até inacreditável, de valorizar, de supervalorizar os nossos problemas. E, na maioria das vezes, nós também convivemos com pessoas que pensam e agem da mesma forma. Ou seja, nós contamos os nossos problemas para alguém e logo ficamos esperando o quê? Compaixão, a fim de nos afundarmos num processo ainda maior de autopiedade. Uma boa parcela das pessoas prefere se fechar, não compartilha, não fala sobre os seus problemas e aí acaba tomando todas as suas decisões, ou seja, fazendo ou não fazendo determinadas coisas, guiado pelo seu problema. Ou seja,
acaba sendo escravizado pelo problema que não é compartilhado. O meu convite hoje é trazer uma reflexão para minha e para a sua vida sobre a certeza no nosso coração de que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós queremos, pensamos ou até imaginamos. Como está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. A palavra diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe, eu e você, nós precisamos aprender a confiar em Deus e no seu amor. Lembre-se, Deus já provou o seu amor para mim e para você lá na cruz. E Ele é o mesmo que fez o cego enxergar, o paralítico andar, um morto ressuscitar, e é o mesmo que deu o seu único filho pela sua vida, para que você tivesse uma esperança, para que você tivesse um futuro, a vida eterna. Confie toda a sua vida nele. Só mesmo com Ele você irá viver aquilo que no olhar humano é impossível, uma vida plena e abundante. E não se esqueça jamais, eu e você, nós só podemos ter uma vida verdadeira, abundante e de paz se tivermos comunhão com Ele. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter a certeza do Teu amor e, acima de tudo, Pai, que nós possamos entender o Teu poder operando a nosso favor. Pai, que em momento nenhum tenhamos dúvida do Teu amor e também do Teu poder a nosso respeito. Pai, a minha oração é para que nós possamos crer cada dia mais no Teu infinito amor, e não há outra forma, Pai, se não olharmos e nos voltarmos para a cruz. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer, Pai, de uma maneira real, verdadeira, e a partir daí, Pai, que nós possamos estar cada dia mais conectados com o Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai, e mais do que isso, usufruindo, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A Tua palavra diz que os Teus planos são de paz a nosso respeito e que nós possamos ter cada dia mais essa certeza no nosso coração. E assim como nós lemos, Pai, na carta de Paulo aos Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta palavra que nos encoraja neste tempo. Eu oro no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Você está ouvindo Redimissões. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Quando nós conversamos com as pessoas a respeito do céu, do inferno, é muito comum elas dizerem que ninguém nunca voltou para contar, não é verdade? As pessoas acreditam que tudo que está do lado de lá é mistério e não tem como saber. Mas na verdade, irmãos, ao longo da história sempre existiu relatos de pessoas que morreram e voltaram à vida. E nós não podemos desprezar esses relatos. E hoje então eu quero conversar com você sobre algumas experiências de quase morte, em que a pessoa relata coisas impressionantes que ela viu no mundo espiritual, e nós vamos analisar de acordo com a Bíblia, mas também de acordo com a ciência. Então fique comigo até o final, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique no botão abaixo desse vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho e selecione a opção Todas, para que você receba todas as notificações dos vídeos que eu colocar, tá bom? Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha junto comigo. Vamos lá, irmãos. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que nem sempre esses relatos de experiências quase morte são iguais. E por isso é muito difícil nós entendermos o que realmente aconteceu com aquelas pessoas.
mas existe uma coisa que é comum em todos os casos. É que todas as pessoas que voltam dessas experiências, elas têm uma certeza muito grande de que existe alguma coisa do lado de lá e que a vida não se resume somente aqui nessa terra. E outra coisa que é comum em todos os relatos é que a consciência da pessoa se expande. Ela consegue ter uma percepção muito maior da vida. Algumas pessoas também conseguem ver os seus próprios corpos e isso é muito comum. Elas veem um médico ali trabalhando, para tentar trazer a pessoa de volta para a vida. E elas observam tudo com muita clareza, com riqueza de detalhes. E isso não é apenas uma ou duas pessoas, mas são milhares de pessoas que já tiveram essas experiências. Outras relatam também que viram seres espirituais como se fossem anjos, seres de luz, e isso trouxe sensação de paz, uma alegria muito grande. Muitas nem queriam voltar daquela experiência. Agora, já tiveram também muitas pessoas que disseram que nesse momento, onde elas nem morreram e nem estão vivas, ali parece que elas estão no meio e elas perceberam que havia vultos, havia coisas escuras em volta delas. Um dia eu vi um relato de uma moça que me impressionou bastante. Ela contou que assim que ela sofreu o acidente, ela entrou nesse estado, e ela percebeu que ela estava indo numa fila muito grande de pessoas cabisbaixas, pessoas muito tristes, indo em direção ao abismo. Ela não sabia discernir o que era aquilo, mas com certeza aquela moça estava sendo condenada. Então, ela estava indo para o inferno e ela precisava se arrepender dos seus pecados. Eu até orei por ela, pedindo que Deus levantasse alguém para falar de Deus, para falar do Evangelho para ela. Então, os cientistas, eles dão algumas respostas diferentes para tudo isso que acontece. Alguns deles falam que quando a pessoa está próxima de morrer, o cérebro ele tem uma reação muito forte, como se fosse um ato final na tentativa de sobrevivência, que faz com que o cérebro fique cheio de diferentes tipos de hormônios que existem no corpo, causando ali várias sensações boas, produzindo imagens de flashes, de luzes. Além disso, é nesse momento que a pessoa tem experiências de vários momentos da vida dela, é como se passasse um filme na sua cabeça. Mas tem outros cientistas que acreditam que realmente exista uma outra dimensão que o ser humano acessa, como se a consciência da pessoa ela saísse do corpo e isso fizesse com que ela passasse por algumas experiências sobrenaturais. O que nós devemos saber, irmãos, é que infelizmente muitos cientistas eles são ateus, eles são muito céticos e por isso eles sempre procuram alguma explicação racional na tentativa de mostrar que existe um porquê para tudo e que não tem nada a ver com Deus. E olha que interessante, irmãos, mesmo que essas pessoas tenham tido uma parada cardíaca completa, o seu cérebro apague completamente por algum tempo, que são as condições normais para reconhecer uma pessoa como morta, até esses cientistas mais céticos, eles reconhecem que existe sim a experiência de quase morte, mesmo que eles só enxerguem isso de uma maneira racional. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia traz alguns relatos desse tipo de experiência que mostram de forma clara como isso acontece. Um caso muito conhecido é aquele da parábola do Lázaro e do rico. Veja agora o que Jesus disse quando aquele mendigo Lázaro morreu. Olha o que está escrito. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha isso, irmãos. Aqui Jesus ele mostrou que quem conduz a alma da pessoa até o céu após a sua morte são os anjos de Deus, que são esses seres, esses espíritos iluminados. E isso tem muito a ver com o relato de várias pessoas que disseram que viram seres iluminados surgindo em algum momento, segurando na mão delas, protegendo, trazendo algum tipo de segurança. E talvez você se pergunte, mas pastor, e o que acontece com aquelas pessoas que morrem sem Jesus? Aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia, irmãos, ela não mostra claramente se quando uma pessoa que morre dessa maneira, ela é conduzida por demônios ao inferno. Ela não mostra isso. Ela só mostra que a pessoa que não crê no Filho de Deus como seu Senhor e Salvador, ela está condenada e que ela irá para o inferno. Por isso é tão importante nós atentarmos a isso, porque a palavra de Deus é real, ela é verdadeira. Ainda que as pessoas não queiram cumprir a Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia se cumpre na vida de todos nós e neste mundo todo. E tem outros dois exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma visão ou um momento sobrenatural quando estavam morrendo. Um deles é o exemplo de Estevão, que foi a primeira pessoa a dar a sua vida por Jesus, foi o primeiro mártir. Alguns momentos antes dele morrer,
A Bíblia diz que os seus olhos espirituais foram abertos e ele conseguiu ver claramente tudo o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento. Eu quero ler para você o que está escrito em Atos capítulo 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Olha que lindo, irmãos. Aqui nós vemos que a experiência de Estevão ela é muito parecida com alguns relatos de pessoas que tiveram nesse limite entre a vida e a morte. Ele disse que ele viu a glória de Deus e a Bíblia sempre relata a glória de Deus como algo brilhante, como algo iluminado. Só que a diferença é que Estevão viu algo ainda maior. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus, como se estivesse recebendo ele com honra por ser a primeira pessoa que estava morrendo por Jesus. Então, um outro exemplo que nós temos também é de uma pessoa que morreu e voltou, que foi o caso de Jonas. Eu sei que muita gente acredita que Jonas ficou os 3 dias ali vivo dentro da barriga do peixe. Mas hoje nós vamos ver com outro olhar essa passagem de Jonas. Nós vamos ver com atenção e nós vamos perceber que Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe e Deus o ressuscitou ao 3º dia, porque Jonas veio a falecer. E aí naquele momento que Deus ressuscitou ele, Deus fez com que o peixe cuspisse ele na terra. E foi exatamente isso que Jesus respondeu aos religiosos da época, quando eles pediram para Jesus dar um sinal de que ele era um profeta verdadeiro. E eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 12. Preste atenção. Alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Jesus ele disse que ele realmente iria morrer e ressuscitar, assim como aconteceu com o profeta Jonas. Agora nós vamos ver como Jonas contou a sua própria experiência. Nós vamos ler alguns versículos que eu separei para você do capítulo 2 e nós vamos ver o que está escrito agora no versículo 1. Olha o que está escrito. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Aqui mostra que Jonas ele começou a orar assim que ele foi engolido por aquele peixe. Só que logo em seguida, parece que Jonas percebeu que a morte estava por perto e ele se desesperou. Veja o que está escrito no versículo 2. Ele disse assim: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. E agora eu vou te mostrar o que está escrito dos versículos 5 ao versículo 7, que tudo indica que Jonas estava indo para o inferno. Vamos ver o que está escrito. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Viu só, irmãos? Aqui nós vemos que Jonas foi liberto da cova, como ele mesmo disse. Só que essa palavra cova, ela é citada na Bíblia como Sheol. E essa palavra Sheol, ela tem o significado de inferno, de profundezas. E a única coisa que ele conseguiu se lembrar naquele momento foi de Deus. Então dá para perceber nitidamente que a experiência de Jonas não era boa como a de Estevão, porque ele estava morrendo em rebeldia contra Deus. Ele tinha desobedecido ao Senhor e ele estava indo para o inferno. E naquele momento que ele percebeu isso, ele começou a entrar em desespero e ele disse que as portas do inferno iriam trancá-lo para sempre a vida dele. Então naquele momento ele começou a pedir mais uma chance para Deus, ele começou a clamar por misericórdia. E talvez você pode se perguntar: mas pastor, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Irmãos, Deus está sempre chamando as pessoas ao arrependimento. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. E por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá diariamente para nos arrependermos e não ficarmos brincando com as coisas de Deus.
Eu mesmo conheço algumas histórias de pessoas que passaram por experiências semelhantes e elas ficaram com muito medo porque perceberam que não estavam sendo salvas. Muitas pessoas também relatam, que sonham com a volta de Jesus e que a pessoa ficou para trás, ela não foi arrebatada. Tudo isso são alertas que Deus dá. Eu me lembro de uma vez de um moço que ele tinha uma promessa de Deus na vida dele e ele, durante toda a sua vida, ele andou errado, ele foi para o crime, ele fez tantas coisas absurdas, mas quando ele estava morrendo, ele percebeu que ele começou a descer um abismo enorme, era muito frio, muito gelado, e naquele momento ele chegou à conclusão: eu estraguei a minha vida e eu estou sendo condenado porque realmente eu mereço. Mas aí naquela hora uma luz muito forte abriu lá em cima e uma mão resgatou ele. Era a tia dele que estava orando por ele, e esse testemunho dele ficou muito conhecido em todo o Brasil. E a tia estava orando por ele e ele, depois de várias horas que ele já estava morto, ele voltou a viver. Então foi um milagre, foi uma coisa que Deus fez para mostrar o poder dele, mostrar que Deus é poderoso para trazer de volta a vida. Mas você tem que tomar cuidado porque nem sempre acontece isso, irmãos. Isso é um caso isolado. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que ressuscitaram e isso é algo que pode acontecer. Mas nós precisamos entender que cada um de nós tem a oportunidade de se arrepender e crer em Jesus como seu Salvador e que a gente tem que aproveitar isso enquanto é tempo. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías. Olha o que está escrito. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amém? Então, irmãos, todas essas histórias que eu contei para você, tanto a Bíblia quanto os relatos das pessoas, servem de alerta para nós de que a vida aqui na Terra não é aquilo que nós estamos vendo, mas é algo muito além. Existe algo sobrenatural, espiritual, que nós não podemos enxergar com os olhos carnais, porque ainda não é o momento. E essas histórias também nos ajudam a olhar para as coisas de Deus com muito mais seriedade. Muita gente está focada, irmãos, tanto nas coisas deste mundo, que as pessoas elas não percebem que a eternidade é muito melhor e maior do que tudo que nós já vivemos aqui na Terra. Eu sei que para você talvez essa vida seja muito boa, apesar das lutas, das dificuldades. Você tem uma família unida, você talvez tem condições financeiras, você tem paz no seu coração porque você ajuda as pessoas, você vive para servir. Mas, irmãos, estar com Cristo é infinitamente melhor. É muito melhor você estar com Ele e nós precisamos focar nas coisas do alto. O próprio apóstolo Paulo disse que se nós buscarmos a Jesus somente pensando nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque nós teremos somente os benefícios aqui, mas quando você crê na ressurreição, quando você vive pensando na eternidade e você sabe que você vai para lá, porque o Espírito Santo testifica no seu coração que agora você é filho de Deus, então você começa a viver a vida com uma nova perspectiva, com uma nova visão. E tem mais uma coisa, irmãos, a pessoa que passou pela experiência de quase morte, não é garantia de que aquela pessoa ela vai aproveitar a chance que foi lhe dada. Tem muitas pessoas que recebem um milagre de Deus, recebem um livramento e depois não se firmam na caminhada com Deus. Eu me lembro aqui do exemplo daqueles 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Irmãos, essa doença é terrível, mas somente um voltou para agradecer. Somente um voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Muitas vezes a gente pede tanto a cura de alguém, mas a gente não enxerga o futuro. E aí, de repente, aquela pessoa falece, nós ficamos tristes porque é normal você sofrer, isso não significa falta de fé. Mas Deus já sabe se lá na frente aquela pessoa iria se firmar nos caminhos de Deus ou não. E como nós vimos aqui no próprio caso de Jonas, algum tempo depois, quando Deus usou a vida de Jonas, ele pregou para os ninivitas. O que aconteceu? Deus perdoou todo aquele povo, ele não trouxe condenação, pelo contrário, ele trouxe salvação. E a Bíblia diz que Jonas ele se entristeceu muito, porque ele queria que aquele povo fosse condenado. Então isso é um alerta para nós, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas se eu passasse por uma grande experiência com Deus, se eu experimentasse um grande mover espiritual na minha vida, nunca mais eu me afastaria de Deus, nunca mais eu deixaria de fazer a vontade dele. Mas, irmãos, nem sempre é assim que funciona. E é por isso que você não pode depender de experiências sobrenaturais para você buscar ao Senhor.
Quando Jesus estava contando a parábola do Lázaro e do rico, Jesus mesmo disse: olha, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, vocês ainda não vão acreditar, porque vocês são duros de coração. Jesus estava falando dele mesmo, porque Jesus ressuscitou e ainda assim milhares, milhões de pessoas não acreditaram na morte e na ressurreição dele. Então é por isso que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu peço agora que você compartilhe, busque se lembrar aí de alguém, envie no WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus. Amém? E deixe aqui também nos comentários se você já teve algum tipo de experiência sobrenatural, alguma experiência quase morte. Eu já ouvi vários relatos e tem até um testemunho do meu cunhado, que uma vez ele estava andando de bicicleta e aquela bicicleta travou a roda da frente, ele caiu. Só que quando ele caiu, ele acordou do outro lado da rua de forma sobrenatural e ele viu uma luz que conduziu ele para o outro lado da rua. E eu já ouvi muitas vezes também o testemunho do meu próprio pai, que ele sempre conta isso. Ele estava dentro do carro, era uma noite muito chuvosa, estava chovendo bastante e de repente rompeu alguma parte ali na estrada e fez um alagamento muito grande e as coisas começaram a girar dentro daquele redemoinho de água. E o carro do meu pai começou a entrar naquele lugar, né? E aí o meu pai clamou ali de todo o coração: Espírito Santo, me ajuda agora. Irmãos, o meu pai acordou no meio do matagal, fora daquilo ali, daquele redemoinho de água. O carro, ele se perdeu ali junto com os troncos das árvores e tal. E o meu pai ficou ali naquele mato ali, recebendo chuva, ele não entendeu nada. Então esse foi um livramento. Eu sei que não foi uma experiência de quase morte, né? Ele não chegou a morrer, mas foi um livramento do Senhor. Então deixa aqui algum comentário, isso edifica bastante, estimula as pessoas a se firmarem com Deus, traz alerta para que elas se voltem para o Senhor. Então é isso, tá bom, gente? Deus abençoe grandemente e se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu tenho colocado mensagens para te ajudar. Deus abençoe. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Rede Missões, sempre com você. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegamos ao final deste programa, nesta maravilhosa tarde de hoje. Agradecer a todos que ficaram conosco. Que Deus continue nos abençoando imensamente nesta tarde e neste final de semana. Que vocês possam aproveitar bem este final de semana justamente na presença do Senhor, porque é assim que Ele se agrada. Portanto, não esqueçam, procure estar em comunhão com Deus, para que Ele possa cada dia mais te agradecer, possa te amparar, possa te livrar, enfim, possa fazer tudo que você precisa em suas vidas, porque somente Ele é capaz de ter esta grande grandeza, de ter esta grande bondade, porque Ele foi o único que em todo este mundo que amor, o amor dele é incondicional. Ele fez o que ninguém faria, é dar a sua própria vida por todos nós pecadores, pobres, pó, não somos nada, mas Ele é tudo. Portanto, temos que adorá-lo, reverenciá-lo, temos que obedecer, temos que ser fiel, temos que crer que Sua palavra é verdadeira e que nada irá nos atingir se nós estivermos cada dia mais em comunhão com o nosso querido Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor e Ele é o Consolador. Portanto,
Fiquem com Deus. Muito obrigado, meu Deus, por a oportunidade. E, Senhor, até a próxima segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.